Oi, eu sou Bruna Vaz, eu sou bacharel em Serviço Social e pesquisadora da Repense, que é a rede de estudos, pesquisa, extensão e ensino sobre serviço social e educação. Eu sou uma mulher branca, estou vestindo um vestido preto e branco listrado, uso óculos prateados, assim como parte de brincos prateados. Meu cabelo é castanho, ele tá preso num rabo de cavalo, eu estou no meu quarto, então atrás de mim tem um armário branco com um espelho e também ao lado desse armário tem uma mesa preta com um espelho acima. Esse trabalho que eu vou apresentar hoje, ele foi feito em conjunto com a professora doutora Lia Souza, que é professora da Escola de Serviço Social da FRJ e também coordenadora da Repense. Bom, esse trabalho, ele é intitulado Nos Intervalos do Cuidado, Reflexões sobre a Realidade de Mães e Estudantes, e ele foi pensado por nós a partir de uma inquietação de entender e compreender um pouco como a permanência dessas mães é perpassada por atravessamentos. Então, a gente quer entender como é que estar na universidade para essas mulheres é atravessado pela vida. E nesse sentido, a gente precisa entender um pouco como é que é a vida dela, entendendo ela como mãe, como é o trabalho laboral que ela faz, a atividade dela no mercado de trabalho, e como tudo isso atravessa a realidade dela para estar dentro da universidade, principalmente quando a gente pensa em uma universidade pública. Pois bem, a metodologia desse trabalho foi pensada a partir de uma revisão bibliográfica, assim como o levantamento de dados, que trouxe pra gente algumas revelações que não são surpreendentes, mas que fazem bastante sentido quando a gente para pra pensar mais a fundo. Bom, começando o trabalho, a gente vai pensar que, a partir de dados do INEP, né, lançados nesse ano, de 2025, que a presença de mulheres nas universidades e nas faculdades do Brasil é maior que a dos homens, ou seja, temos 59% de mulheres em espaços acadêmicos em relação aos homens, né? É um dado que a gente pode pensar que sim, é um dado relevante, que é um dado não é um quantitativo alto, quando a gente pensa comparativamente, mas é um dado que vem crescendo nos últimos anos, desde 2006 para cá, de acordo com dados também do INEP. Mas a gente precisa entender que essa presença das mulheres nas universidades, nas faculdades pelo Brasil, também é atravessada pelas suas realidades. E para isso a gente precisa compreender também o que Federici vai falar em 2017, no Calibanha Bruxa, sobre a divisão sexual do trabalho. Né? A autora ela vai falar um pouquinho sobre como essa nova divisão sexual do trabalho, que antigamente era de uma forma a partir, né, do desenvolvimento capitalista, se transforma em um outro modo de divisão. A gente precisa compreender como que essa divisão sexual do trabalho ela é feita muito especificamente para favorecer a reprodução do capital e de forma a demonstrar poder dos homens sobre as mulheres, né? Então, aqueles trabalhos laborais domésticos que são atribuídos às mulheres, eles são deixados subalternizados, né? Eles são subalternizados, eles são invisibilizados e são colocados para as mulheres especificamente. O IBGE, em 2018, vai trazer um dado muito interessante para a gente analisar, que aborda que o trabalho doméstico feminino é 73% maior que o trabalho doméstico masculino. Então, assim, as mulheres, durante a semana, elas fazem 73% mais do que os homens em relação ao trabalho de casa. Né? Então, isso é construído muito por uma lógica machista e patriarcal de que o trabalho doméstico ele é exclusivo a mulheres. Daí, quando a gente atravessa também o recorte de raça e cor, a gente não pode deixar de lado, essas horas passam de 10 horas semanais para as mulheres brancas, aproximadamente, para 18 horas semanais, aproximadamente, para mulheres pretas e pardas. Então, tem um salto de 8 horas a mais durante a semana para mulheres pretas e pardas dentro de casa, né? E no caso, o IBGE ele vai trazer que esse trabalho se trata tanto de trabalho doméstico como do trabalho do cuidado, então é cuidado de filhos, cuidado de parentes, cuidado de familiares, além de, obviamente, o trabalho doméstico que a gente entende de forma geral, como cuidar da casa, fazer comida e demais coisas. Quando a gente pensa em maternidade, que é o foco específico desse trabalho, a gente vai pensar em como que é esperado dessas mulheres que se tornam mães uma dedicação exclusiva para o cuidado dessas crianças. Então, espera-se que essas mulheres abandonem seus trabalhos, suas carreiras acadêmicas, suas metas pessoais, sua vida pessoal, para cuidar especificamente de seu filho enquanto o pai, o homem, enfim, continua a sua vida normalmente. Então, esse pensamento ele também está ali abarcado numa história machista e patriarcal, né? A gente vai estar compreendendo essa parte. E a gente também precisa entender que, para garantir a permanência dessas mulheres em universidades, e especificamente, né, com foco um pouco maior em universidades públicas, é necessário políticas públicas que façam com que essas mulheres possam frequentar os espaços acadêmicos sem um prejuízo por serem mães, por terem escolhido a maternidade, né? Pereira, Santos e Silva, em 2022, eles vão falar um pouco de algumas políticas públicas que fazem isso
né? Dentre elas, o regime de exercício domiciliar, que é uma espécie de licença maternidade, que as mulheres podem garantir a partir do 8º mês de gravidez, se eu não me engano. E essa política, ela tá ali de forma que a mulher, em casa, continue acessando a universidade, né? De forma remota, obviamente. Mas essa política, ela vem sendo muito atacada, né? E, de certa forma, não cumprida integralmente, né? Segundo relatos dos autores, porque alguns professores, a universidade, elas não colaboram com isso. Então, essas mães, elas têm dificuldade de acessar as aulas programadas, elas têm dificuldade de acessar os materiais, porque não tem uma colaboração mútua entre a universidade, professores e a realidade dessas mães. Outra política pública apontada pelos autores é a política de creche, né? A gente pensar em creches para que essas crianças possam estar enquanto suas mães estão vivendo horário integral. E aí, não existência de vagas implica também na dependência de terceiros, então essas mães dependem de familiares, vizinhos e afins, para olhar essas crianças, para cuidar dessas crianças enquanto elas estão ali, ou na universidade, ou no mercado de trabalho. E isso é uma coisa muito importante a gente pautar, porque existe a necessidade dessas mulheres estarem no mercado de trabalho, né? Existe a necessidade das mulheres estarem trabalhando para bancar a família, para conseguir se manter. E as creches, normalmente, elas têm um horário integral que é compatível ao mercado horário de trabalho. Então, ainda que essas mães consigam colocar seus filhos em creches, não é o suficiente para que garanta a permanência dessas mães na universidade. Não que não seja importante, mas ela não é eficaz o suficiente para a permanência dessas mães em universidades, em espaços acadêmicos. Um exemplo de política pública que é tido hoje, recentemente, foi na UF, na Universidade Fluminense, Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, né, que foi a Sala de Apoio às Mães e à Amamentação da Faculdade de Educação, ou também conhecido como Sala Mãe. Né? Essa sala é um espaço de acolhimento para mães universitárias, para trabalhadoras, terceirizadas, servidores da universidade, em que elas possam alimentar, ter um local de higiene para os seus filhos. Porém, na legislação, né, nas normas da sala, está muito específico que essas crianças não podem estar presentes na sala sem o responsável. Então, apesar de ter sido uma grande conquista para o movimento coletivo, né, para o coletivo de mães da Universidade Federal Fluminense, não é o suficiente, porque como que essas mães vão estar dentro dessa sala, né, tendo ali um local de apoio para os seus filhos, e também estar dentro da sala de aula tendo o conteúdo programático, né, da matéria, enfim, do curso. Então, é pensar que, apesar de ter sido uma grande conquista, essa sala é só o primeiro passo para uma garantia de permanência dessas mães. Né? Então, por fim, a gente tem que pensar um pouco de, principalmente, acredito eu, em creches universitárias. Né? Quem vai falar um pouco disso é a Urpia e Sampaio, em 2009. Elas vão falar um pouco sobre como a necessidade de creches universitárias é imprescindível para a permanência de mães na universidade. Então, a gente precisa pensar em creches que funcionem juntamente com o horário de aula. Então, ou seja, o horário de aula dessas mães tem que ser compatível ao horário de funcionamento da creche. Enquanto a mãe está dentro da sala de aula, a criança tem que estar dentro da creche, também aprendendo, enfim, tendo o seu desenvolvimento ali, né? De forma que uma coisa não atrapalha a outra, que essa mãe possa estar segura, que seu filho está em um local de cuidado, que ele está sendo bem cuidado, que ele está sendo amparado caso aconteça alguma coisa, e que ela pode estudar sem nenhum impedimento naquele momento, né? Então, acho que o principal que a gente precisa pensar enquanto sociedade, mas também pressionar governos e afins em questão de política pública, é a ideia de creches universitárias, porque hoje existe um número ínfimo de creches universitárias que funcionam nesse padrão, né? Então é basicamente isso, mas a gente também não pode deixar passar que a realidade das mulheres, elas não se acabam dentro dos muros da universidade. Então, os atravessamentos, eles não param ali, né? Existem diversos atravessamentos no cotidiano das mulheres, relacionados à sua cor, relacionados à sua classe, relacionados à sua territorialidade, relacionados ao seu emprego, que estão diretamente influenciando na sua permanência na universidade. Então, obviamente, que a gente fala especificamente de creches universitárias, mas as políticas públicas não podem acabar aí, né? Tem que ir além disso, de forma que garanta a essa mãe a permanência além dos muros, né? Que a permanência não se finge ali nas creches universitárias, que às vezes não são também o suficiente. Bom, foi isso. Eu espero que tenha sido um bom trabalho, que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a presença de todos e muito, muito obrigada. Um beijo e até a próxima.